Bom dia, boa tarde, boa noite, de quem está a falar o Dreamer e estamos aqui para mais uma review, hoje com mais um jogo de Java para o meu Nokia. E antes que me perguntem, eu vou sim fazer mais reviews de Java, porque pronto, eu sou o único que joga Nokia e pelo que eu estou a ver no YouTube não há muita gente que fala destes jogos, então acho que seria um bocadinho interessante se mais algo, se pelo menos uma pessoa no YouTube falasse em português sobre este jogo. Hoje é um dia muito especial para mim, pois finalmente vou falar de um jogo da minha infância, que eu sempre gostei e jogo até hoje, mas que foi portado pela Gameloft em 2010 para Java, o Sonic Unleashed. Por isso, infelizmente, vamos começar, mas ligamos o jogo e deparamos logo com a mesma tela de som que todos os jogos começam. Daí, primeira tela de Sonic Unleashed e já ouvimos o tema principal a tocar em MIDI, como toda a trilha sonora que aparece neste jogo. Aqui existe New Game, Time Trial, junto das opções e dos créditos, e estranho que a música se repete sempre que eu vou a alguma das opções e depois volto para o menu principal. Por algum motivo a música repete-se, mas para além disso nada de especial neste ponto. Começando um novo jogo e é apresentado um texto a explicar os eventos da melhor cutscene CGI de Sonic até hoje, sério, para mim é aquela melhor cutscene até hoje. Infelizmente, como o hardware de Nokia não aguenta um vídeo inteiro a 1080p, eles colocaram apenas em texto. Mas na verdade, a versão de Android, aquela que é a mais conhecida por causa dos botões gigantes na tela, essa por algum motivo tem cutscene onde é a transformação do Sonic em um Werewolf, em lobisomem. Tipo, é estranho que eles decidiram fazer isso só para uma das versões, não decidiram colocar em tudo. Porque esses sprites são completamente novos, são mesmo só dessa versão. O que eu acho que é um bom detalhe, mas que não era necessário estar aqui, ou pelo menos que se fosse para ter, que fosse para ter em todos. Enfim, um detalhe que o nosso companheiro Chip, eu não vou explicar a história deste jogo, porque meu Deus do céu, acho que quem já conhece Sonic Unleashed tem mínima noção, mas enfim, nosso companheiro Chip, nós fomos um bocadinho com ele, e a jornada de Sonic começa em Apoto. Calma lá, Shunan. Como assim, Shunan? Sério, nós já começámos bem, mesmo o jogo ter sido entregue 2 anos depois das versões originais, a Gameloft não olhou assim tanto para a ordem das fases, porque meu Deus. Este é um dos graves problemas que eu tenho com este jogo. Ele não consegue respeitar as versões da 6ª e 7ª geração de consolas. A história não é bem executada e até muda por completo vários eventos originais. Tanto que no original nós começávamos com Potos e não em Shunan. Enfim, isso eu depois vou falar mais tarde, portanto vamos continuar. Nós começamos com o Sonic durante o dia e já de início vemos que os controles são um pouco estranhos, eles são um pouco mais deslizantes, entre aspas, do que eu gostaria que fossem. E às vezes o Sonic vai demasiado rápido do que o jogador espera. Tal como em Virtua Fighter, as opções de botões não são muito boas, sendo o D-pad e os números para andar normalmente, e o botão de OK, sabe, o botão do meio entre o D-pad, ou então o 5 para dar boost. Em teoria isso deveria ser normal. Só que o botão de OK é no centro do D-pad e o 5 é o centro nos números. Ou seja, fica muito difícil usar o boost em situações onde é preciso ter uma boa reação. Quando o sol cai, passando de fase, e a lua surge nos céus, somos apresentados ao Werewolf, deixando-nos mais lentos mas com mais habilidades para passar pelo mapa e com força para destruir os inimigos, sabem? Bater mesmo. Mas, quando me refiro a isso, refiro-me ao facto de que esmagando o botão de OK mata os inimigos sem problemas e que podemos simplesmente clicar em um botão para conseguir subir mais alto quando o pulo não chega perfeitamente. Ou seja, o Warhog é pior ainda, é muito pior do que nos originais, e a tentativa da fórmula de Sonic Rush durante o dia, no Nokia, também não ajuda muito. Mas um problema que eu achei estranho foi que por algum motivo, mesmo que nós tenhamos anéis, nós morremos em um hit para espinhos. Sério, quem é que o Sonic pensa que é? Fucking Mega Man? Sério, isso é estúpido, pois a partir da segunda zona para a frente usa bastantes espinhos e erros para iniciantes, armadilhas, o caraças, más posições de inimigos, o flamethrowers lá no teto que é a terceira fase. Enfim, para piorar a situação disso tudo, os níveis e as zonas em si não são muito boas. Só existem 3 zonas: Shunan, Apotos e Spagónia, digo Mazuri. E antes de me chatearem por dizer isso, eu, quando fui para sair do meu celular e voltar para continuar o jogo, eu vi que, por mais que fosse Mazuri, era chamado Spagónia. E na primeira fase era a música de Spagónia. Só que na segunda estava de volta ao normal. Sério, que consistência de merda é essa? Tipo, eu até gostaria de dizer que o level design é mau, só que eles
tinham perfeita noção que era demasiado difícil fazer truques bons no jogo, então decidiram vir com algo mais simples para que fosse fácil prosseguir num celular. Ou seja, fizeram o que a SEGA não entendeu no Virtua Fighter. Finalmente! Progresso! Mas ainda assim conseguiu ser um pouco chato, pois eles esqueceram-se de que os jogos do Sonic normalmente usam um estilo de plataforma diferente, pois a velocidade é feita para avançar no caminho, em vez de saltar em plataformas. Isso faz com que o level design meio genérico de jogos de plataforma fique demasiado frustrante, pois o controle também não é bom. Outro exemplo de mau design é sobre Apotos e Shunan. Apotos nos originais é conhecido por ter um level design fácil de entender com poucas formas de morrer, enquanto que Shunan é conhecido por ter bastante água para as fases de dia andar com o boost e espinhos que te dão trabalho, mas que não são colocados em maus locais, só que como a Game Loft trocou as fases, os designs trocaram, sendo Shunan a mais fácil de entender com poucos espinhos para te matarem e Apotos com bastante água e espinhos. Isso é muito mau. No último nível de cada zona existe um boss final e admito que fico impressionado. O primeiro fica nas expectativas que eu estava à espera. Ou seja, simples e padrão, muito fácil de entender. Já o segundo foi fabuloso, sério, ele foi muito fabuloso para o que o Nokia consegue fazer. Ele primeiro atira lasers de um lado para o outro e depois atira-se para o chão, esperando para atacá-lo. Mas ao fim de um tempo nós vamos para debaixo d'água. Daí nós temos de ir para um lado, para o outro, com o problema de que o ar está a faltar e nós temos bolhas nos cantos para respirarmos. Daí ele vem com os lasers que têm uma ordem para desviar e isso é bom. O boss em geral pega nos temas da fase, como a água, e a usa de forma simples, mas eficaz. Para os limites do Nokia, eu gostei e respeito isso. O último já é estúpido, é a mesma tática, mas em vez de lasers são mísseis, que infelizmente não utilizam o cenário e o tema da fase para algo interessante. Acabando assim o jogo, e sim, acabando com o Eggman, mesmo com as 7 esmeraldas do caos. Eu não sou o melhor expert em Sonic Unleashed, mas se eu não estou errado, o boss final deveria ser o Dark Gaia, com o Chip a transformar-se nos templos, por causa que ele é o Light Gaia, e com o Sonic a virar Super Sonic para ajudar o Light Gaia. Ou seja, eles esqueceram-se disso. Tanto que se eu estou-me a lembrar também, nas fases do Airhog aqui do Nokia, simplesmente não aparecem os inimigos da noite mesmo, não, só aparecem robôs. Ou seja, eles foram estúpidos a ponto de se esquecerem que este jogo tem uma história, sabem? Enfim. Quanto aos gráficos eu até gostei bastante. Ainda existem umas falhas como um dos ataques do Airhog, mas admito que gostei bastante do sprite do Sonic normal. E os cenários são bem bonitos para o que o Nokia consegue fazer. Sem dúvida que eu aprecio e aprovo muito o resultado disso. E quanto às músicas, eu diria que por mais que elas ainda estejam em MIDI, elas foram bem convertidas. Pena que como a maioria das músicas do original não aparecem aqui, não fica possível apreciar tudo o que o jogo poderia dar. É uma pena. Mas eu diria que no mínimo fica bom. Em geral, eu diria que para um jogo de Nokia, ele até que é decente e de certa forma fez-me passar bem o tempo. Mas como um porte de um jogo 3D para 2D não fica muito bom. Eu dou aqui no final algo entre um 6 e um 7 de 10. Com pouco conteúdo que pode ser finalizado em 30 minutos, controles meio polidos, mas que ainda é jogável sem nenhum problema. Level design simples e fácil de entender, mas com algumas armadilhas para iniciantes. Gráficos que eu gostei bastante, boas melodias que eu gostaria que ficassem com mais qualidade e uma taxa de FPS que funciona perfeitamente para tudo o que tem de dar. Eu gostei em geral da experiência que eu tive com este jogo, mas eu gostaria que fosse algo mais. Por exemplo, durante as fases nós não apanhamos esmeraldas do caos, mas sempre que nós passamos de uma, nós recebemos uma esmeralda do caos. Isso é um bocadinho idiota, minha opinião. Só que aqui poderia ser assim, tipo, se é para nós apanharmos as esmeraldas do caos, já que pelos este jogo já não liga à história, poderia ser assim, nós iríamos para um templo, pois pronto, no jogo original existem os templos, e aqui poderia ser meio que uma espécie de Maze Runner, acho que esse é o nome, onde é um Endless Runner, tipo Sonic Dash, só que em 2D no sentido de que é como o jogo está sempre, daí seria algo como apanhar uma quantidade de anéis e chegar até ao final de apanhar as esmeraldas. E por recompensa disso nós poderemos apanhar o Super Sonic numa segunda jogada. Isso seria uma boa forma de replay, mas que infelizmente não existe, sério. Eu acho que o Nokia conseguiria aguentar isso. Ficaria muito bom e tal, poder-se colocar os lasers do boss, por exemplo, como barreiras, isso ficaria interessante no Nokia. Isso sem dúvida colocaria esse 6,5 que eu dei
de certeza para um 7 ou até mesmo um 7,5. Mas, enfim, eu vou acabar por aqui porque este jogo, por mais que ele exista, ele não tinha razão para existir. Ele saiu 2 anos depois dos outros jogos já terem lançado e eu nem sequer sei se este aqui era pago ou não. Portanto, sim, por mais que ele até que seja jogável e até seja agradável mesmo, eu não vou dizer que eu vá jogá-lo de novo. Se jogar é só mesmo para me lembrar como é que ele é. Portanto, sim, espero que tenham gostado deste vídeo. Sayonara, guys.